A paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero responder aqui ao pós-tribulacionista, ok? Vamos primeiro assistir o vídeo do pós-tribulacionista, o que é que ele fala nessa questão, a respeito da volta do Senhor Jesus. Jesus não vai arrebatar a igreja. Tira isso da sua cabeça que isso não vai acontecer. Eu sou cristã e eu vou te falar a verdade. A verdade é que muitos cristãos acreditam que a igreja vai subir e as pessoas aqui na terra vão ficar aqui sozinhas pensando, meu Deus, o que será que aconteceu com aquele povo? Será que eles foram abduzidos por ateus? Isso não está na Bíblia. A palavra de Deus, ela fala que todo olho o verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Ou seja, as pessoas do mundo, as pessoas que não receberam a salvação, que irão realmente para o inferno, saberão onde nós estamos, elas verão o Senhor, elas serão julgadas pelo Senhor, elas entenderão aquilo que está acontecendo, elas não vão ficar atribuindo a obra de Deus a ETs. Primeiro porque tudo o que Deus faz, Ele faz para a sua honra e glória. Tudo o que Deus faz, Ele faz com o intuito dele mesmo ser adorado. O Espírito Santo trabalha na sua própria adoração. Então, entenda uma coisa. Não existe essa ideia da igreja passar pela grande tribulação, ser arrebatada e as pessoas ficarem. A igreja vai passar pela grande tribulação. Essa ideia, ela foi concebida há pouco tempo. Os pais da igreja não criam nisso, os apóstolos não criam nisso. E a palavra de Deus, ela não fala sobre isso. A palavra de Deus claramente nos mostra que nós vamos passar pela grande tribulação. Infelizmente, que eu gostaria muito de eu estar errado. Não será fácil, vai ser um tempo muito difícil para a igreja. E como o Senhor fala lá no livro de Mateus, se Ele não abreviasse esses dias, ai de nós. Se você está inconstante com Deus, você precisa voltar para Jesus, porque esse tempo está chegando, tá bom? Vai ser um tempo horrível, vai ser um tempo onde o anticristo, a besta, o falso profeta estarão aqui destruindo a igreja do Senhor. E é por isso que eu escrevi o passo a passo para te ajudar a voltar para Jesus e está aqui em cima, no link da bio, no meu livro Sangue do Cordeiro. Não perde tempo, compra esse livro e volta para Jesus ainda esse ano. Vai mudar a sua vida. Mesmo você sendo cristão, esse livro vai mudar a sua vida. Ok. Aí é um pós-tribulacionista. Eu sou pré-tribulacionista, sou evangélico, sou pré-tribulacionista. Aí ela mostra que ele é pós-tribulacionista. Três coisas interessantes que ela fala. Primeiro, ela diz que não existe arrebatamento antes, amém, da grande tribulação. Não existe arrebatamento. Segundo, ela disse, eu gostaria de estar errada na questão que a igreja vai passar pela grande tribulação. Ela crê que a igreja vai passar pela grande tribulação e ela diz assim, eu gostaria de estar errada. Por quê? Para não passar pela grande tribulação. Então ela gostaria de estar errada. Terceiro, ela diz assim, que voltar para Jesus, mesmo você sendo um evangélico, mas que você crê no arrebatamento lá atrás, que não vai passar pela grande tribulação, então se volte para Jesus, ok? Vamos analisar, quer fazer algumas perguntas para o pós-tribulacionista responder. Primeira pergunta, onde é que a igreja irá para o céu? João capítulo 14, versículo 1, já disse, não se turbem os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar lugar. Quando for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde estiver, estejais vós também. Na visão pós-tribulacionista, quando Jesus vier, todos os olhos verá, a igreja será arrebatada, encontra o Senhor nos ares, mas a igreja não vai para o céu. Ela desce novamente para a terra, destrói os ímpios, entra no milênio, mas onde está a igreja no céu? Ok? Para o pós-tribulacionista. Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, que ele crê também que quando Jesus vier, todos os olhos verá, então ele vai separar bode e ovelha. Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, o que acontece? Ele diz que essas ovelhas é a igreja. Então, se as ovelhas é a igreja, meus pequeninos irmãos, é a igreja também? Ok? E os bodes são os ímpios que receberam a marca da besta. Vamos analisar essa questão? A Bíblia diz assim, separa bode e ovelha. Os bodes serão destruídos. As ovelhas, Jesus vai dizer, vem de bendito meu Pai, possuir a herança que está preparada desde a fundação do mundo. Quem entra no milênio? Somente as ovelhas, que para o pós é a igreja, ok? Então só entra salvo. No milênio só entra salvo. Os ímpios serão destruídos. Se tem bode e ovelha, então salvo e perdido,
os ímpios serão destruídos. Então, os perdidos serão destruídos. Sobrou quem? A igreja. Então, para o pós-tribulacionista, vem de bendito meu Pai, possui herança, que está preparada desde a fundação do mundo. Ele não pode dizer para os ímpios, vem de bendito meu Pai, e os ímpios entrar. Os ímpios também é bendito meu Pai. Então, para o pós-tribulacionista, os ímpios serão destruídos. O que acontece? Quem entra no milênio, na visão pós? As ovelhas, que é a igreja. Ok? Agora, Mateus 25, versículo 31 a 46, fala de uma separação, fala de um julgamento, a destruição dos ímpios. Então, se Jesus vem para o pós, as ovelhas, a igreja é arrebatada, os ímpios serão destruídos. Sobrou quem aqui na terra? Ninguém. Então, para ele, a igreja desce novamente e entra no milênio. Vem de bendito meu Pai, possui herança que está preparada desde a fundação do mundo. Então, a herança dele é a terra. Quando é que o pós irá para o céu? Ok? Mas analisando, quem é que entra no milênio para reinar com Cristo no milênio? Na visão pós, é só a igreja. Só que Apocalipse, capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz que o diabo será preso para não enganar as nações. Enganar quem? Que só entra no milênio é só a igreja. Este é o problema para o pós-tribulacionista responder. Ok? Quem é que entra no milênio? A igreja. Satanás será preso para não enganar as nações. Enganar quem? A igreja? Aí a Bíblia diz que, Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, depois de 1000 anos Satanás será solto, enganará as nações. Quem são essas nações? É a igreja, que só entra no milênio, é a igreja. Então, para o pós-tribulacionista, ele tem que responder essa questão, ok? Para alguns pós-tribulacionistas, diz que não existe um milênio literal, amém? E que nós já estamos vivendo um milênio. E diz que o diabo já está preso. Se o diabo está preso, no Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, diz que o diabo será preso por 1000 anos. Para alguns pós-tribulacionistas, diz que o diabo já foi preso na morte de Cristo. Quando Cristo morreu, ressuscitou, então prendeu o diabo. Então significa que já faz mais de 2000 anos. Quando é que esse 1000 anos vai se acabar? Porque Apocalipse capítulo 20, versículo 3, diz que o diabo será preso por 1000 anos. Se ele já foi preso no período de Cristo, já estamos vivendo 2000 anos. Já passou. Este é o problema. Mas também diz assim, o diabo será preso para não enganar as nações. Eu pergunto, se o diabo está preso, por que a nação está sendo enganada? Falso Cristo, falsos profetas, muitas heresias, muitas pessoas distorcendo a palavra de Deus, então está sendo enganada. E a Bíblia diz que lá em 2 Coríntios, capítulo 4, que o Deus desse século chegou ao entendimento do homem. Se chegou ao entendimento do homem, então os homens estão sendo enganados. Por quem? Por Deus desse século. Quem é? É o diabo. Mas se o diabo não está preso para não enganar a nação, como é que ele está enganando a pessoa? Ok? Então esse é o problema para aqueles que creem que o diabo já está preso. Mas para aqueles que creem no milênio literal, quem é essas nações que entram no milênio e o diabo vai ser preso para não enganar? Depois de 1000 anos, o diabo vai ser solto, enganar essas nações. Quem são essas nações? Só entra os salvos na visão pós-tribulacionista, só entra a igreja. Ok? Eu, como pré-tribulacionista, nós queremos que vai entrar a igreja, vai entrar os mártires, porque nós queremos que essas ovelhas aí são os mártires que vão morrer no período da grande tribulação, que nós não queremos que a igreja passará pela grande tribulação, e são os mártires que vão morrer. Se a igreja passa pela grande tribulação, então essas ovelhas é a igreja. Então, quem é as nações que vai enganar a igreja? Essa é a pergunta que eu deixo para o pós-tribulacionista, ok? E quando é que a igreja irá para o céu? Então, você que é pós-tribulacionista, responda, ok? Quando é que a igreja irá para o céu? Quando é que todo Israel se converte, ok? Porque analisar para o pós-tribulacionista, quando é que fecha a porta da graça? Na volta de Cristo. Então, se na volta de Cristo fechou a porta da graça, a pergunta também se faz, no milênio vai nascer pessoa? Ok? Se nascer pessoa, na visão pós, já nasce perdida, porque a porta da graça já se fechou. Então tem várias perguntas aí para fazer para o pós-tribulacionista, mas eu deixo somente essas aqui. Eu sou pré-tribulacionista, creio
que a igreja será arrebatada a qualquer momento. Jesus disse, vigiai, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora. Vigilância é para hoje, não é para amanhã. Amém?